Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal. Eu espero que você goste. E antes de tudo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e, bem, todas essas coisas. E eu queria muito agradecer pela sua presença aqui, tá bom? Pois é muito importante para minha evolução, para me incentivar a continuar criando conteúdo. Então pra você só pode ser assim, mais um vídeo, mas pra mim não, pra mim é tipo, nossa, mais uma pessoa assistiu o meu vídeo. Então antes de tudo, eu já deixei até aqui separado, e eu queria mandar um cheirinho pra Zendinha. Oi Zendinha, tudo bem? Mulher, eu acho que é uma mulher, é Zendinha. Não, é Zedinha. Ai, mulher, porque tu não colocou o nome melhor? Zedinha. Acho que seja isso. Não tem o Zen. Não tem um N, entendeu? Nem M, nem nada. É Zedinha. A mulher colocava um nome assim mais... Não sei explicar, sabe? Mas que eu conseguisse mais identificar facilmente. Nossa, o que eu tô falando da vida? Mas eu adorei seus comentários. Eu vi que você comentou e mandou um oi em um dos vídeos. E disse que só comentou mesmo pra engajar o vídeo. Eu fiquei, tipo, maravilhada, super feliz. E aí hoje você comentou também em outro vídeo, você disse, cheguei, eu disse, olha, ela tá de volta, arrasou. Mas é isso, ó, beijo, adorei a sua companhia, você foi um amor. E teve outra pessoa também que comentou, foi as duas únicas pessoas que já comentaram depois que eu voltei a postar. Que também foi eu acho que seja Felipe Queiroz. Oi Felipe, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas aproveitar que, bem, vocês estão juntos aqui, né? E dizer oi pra você também, adorei que você comentou. Mas hoje a gente vai fazer uma clip de um jeito diferente, né? A gente vai agora pro vídeo. E, gente, essa clip de hoje, ela é assim. Eu vou fazer ela de um jeitinho diferente, um jeitinho assim que eu não fiz ainda no canal. Não vai ser leitura, vai ser uma coisa mais como se fosse eu, sabe? Eu mesmo vivendo. O ruim, eu tenho que contar. Eu gravei ontem, tava assim, maravilhoso, juro, tava mara. E aí, a qualidade do áudio foi de outro mundo. Eu fiquei depressiva aqui, eu passei a manhã inteira depressiva. Zendinha, outra mosca, mulher. Outra mosca que quer ser famosa. E aí eu passei o dia assim, depressiva. Fiquei mó triste, porque já tinha um dia que eu tinha gravado uns vídeos e, bem, não fluiu. Eu disse, não, vou apagar, não vou nem olhar porque eu tava tão cansada. Mas foi bom pra eu não perder o costume. Mas ontem eu gravei com tanto gosto, tão feliz. E aí quando eu terminei eu disse pro meu marido, meu Deus, esses vídeos de hoje são surreal. Ficou muito bom, muito diferente do que eu normalmente faço. E por isso eu vou apagar os vídeos que já estão pra lançar, né, que eu já deixei no canal pra ficar postando todos os dias. Eu vou apagar e vou produzir conteúdo só dessa forma, porque eu achei mais interessante, mais gostoso. Assim, eu achei tudo de bom. E aí ele disse, não apaga não. Eu disse, amor, é totalmente diferente do que eu normalmente faço. Que eu iniciei lendo e agora eu tava mais reproduzindo como se fosse eu mesma. E ele disse, não, amor, eu disse, não, eu vou apagar. E aí, sempre quando vocês ouvem um barulho assim meio de estralo, é porque a cadeira, ela tem isso, tá? Eu não sei porquê. Tô esperando a minha cadeira vir da Capitão. E aí, eu fui editar o vídeo, eu já sabia que algo não ia fluir, porque sempre assim, aqui em casa, é louco como é assim. Sempre quando a gente bota muita expectativa em alguma coisa, dá errado, eu juro. Eu tava falando pra Léo, isso acontece muito com o Léo também, quando foi pegar o meu PC, eu juro, deu muito errado. Tipo, a gente comprou as peças novas pra renovar o PC do meu marido, que ele trabalha em casa pelo PC. E aí a gente ia montar o meu PC com as peças dele e ia comprar outras pra mim, né, pra completar. E aí a peça dele, que era a principal dele, assim, caríssima, veio errado e aí teve que trocar e bem. Mais outro mês sem eu ter PC. E agora também com a nossa moto, foi do mesmo moto, gente. Foi assim, uma coisa surreal. O sistema caiu justamente no dia que a gente foi comprar a moto e aí passou vários dias pra conseguir pegar essa moto. Aí foi loucura,
Então assim, sempre quando a gente se anima muito com uma coisa, eu digo pra eles, não vai dar certo. E aí quando eu me animei muito com vídeo assim, bora lá. Aí quando foi hoje eu peguei. E quando eu peguei esse vídeo, eu disse assim, que eu vi o negócio do áudio muito alto, sabe? E outros bem baixinho, porque geralmente fica bem baixinho quando só minha voz aparece. Eu vi uns muito alto, então eu disse, eu já trabalhei um pouco com edição, já ajudei meu marido, que trabalha com edição de vídeo. Ele não edita os meus, tá? O meu é só eu mesmo que pego, porque, bem, ele trabalha pra bancar a gente. E aí, quando eu vi que aquilo tava muito alto, eu disse, E aí, bagunçou tudo e eu apaguei. Eu tentei salvar e aí eu tentei baixar aplicativo, fui em site. Aí é muita coisa, assim, não, é muito complicado, eu tô fora. Eu até tentei, tá? Não desisti de primeira, não. E aí quando foi pro segundo vídeo, a mesma coisa. Eu disse, não dá. Excluí tudo e cá estou eu. Fui dormir e cá estou eu, né? Depois de um belo sono. Queria deixar bem claro que eu iniciei a maquiagem, mas eu já tinha iniciado toda a intro e tudo mais. Só que eu disse, não fluiu, vou fazer tudo de novo, e cá estou eu. Só que eu não vou tirar a base, né, gente, por Deus. Vai ficar tudo do jeitinho que tá aqui e a gente vai continuar. Hoje, né, como sempre, make creepypasta e bora lá. Eu e a minha irmã Marla somos irmãs gêmeas. E, bem, eu e ela somos totalmente diferentes. E, assim, um oposto surreal. A minha irmã, apesar de sermos gêmeas, e, bem, apesar de sermos também bem semelhantes, ela é totalmente o meu oposto. Enquanto eu sou uma pessoa, assim, mais amorosa, carinhosa e todas essas coisas, ela é mais na dela. E tudo bem pra mim. Independentemente disso, a gente sempre se deu muito bem. E ela é ótima. Eu e ela estávamos no mercado que a nossa mãe havia pedido pra gente comprar algumas coisas. E Marla, assim, super dedicada ao que minha mãe tinha pedido. Em um certo momento a gente acabou encontrando um garoto. E ele era, assim, surreal de lindo. Pra Marla, aquela situação era algo assim, ok, nada demais. Mas pra mim era um momento decisivo na vida, porque aquele momento ali no mercado eu acabei olhando, e quando eu olhei assim, como eu posso explicar? Eu olhei sem total intenção e eu vi a pessoa a qual eu me apaixonei perdidamente. E ele se chamava Lucas. Lucas era um jovem muito bonito, atraente, educado, esforçado. Exatamente o que eu sempre quis. O que me fez logo me apaixonar assim de cara. É claro que eu não sabia que ele era esforçado, uma boa companhia. Eu não sabia disso, obviamente, porque eu ainda não tinha conversado com ele. O que a minha irmã resolveu muito fácil, porque assim, apesar da gente estar ali fazendo as compras que a nossa mãe tinha pedido, ela, bem, não foi ali no mercado que a gente conversou, mas a minha irmã é aquele tipo de pessoa que faz o que faz, assim, super rápido pra ajudar quem gosta. E eu, como a sua irmã ali, e apesar dela ter rido bastante de mim, por eu ter, bem, assim, como eu posso falar, comido Lucas com os olhos naquele momento, porque eu não conseguia sequer tirar os olhos dele, e aquela situação pra ela ser assim, super engraçada. Eu era um stand-up ambulante pra ela, mas mesmo assim ela foi super legal e me ajudou. E com 3 anos, mais ou menos, eu e Lucas já estávamos casados, e ela nem sequer sabia que, bem, tinha me apresentado pro meu futuro marido. E a gente se casou com 3 anos e foi muito difícil, sabe, os 2 últimos anos de relacionamento até o casamento. Porque Lucas havia feito um trato com o tio dele, que trabalharia 2 anos, para conseguir uma casa que o tio tinha. E essa casa a gente não pagaria por ela, porque Lucas já teria pago com os 2 anos de trabalho.
E eu vi Lucas naquela situação, apesar dele estar se esforçando, cuidando de tudo, e ainda assim cuidando de mim, eu queria ajudar, sabe? Porque era muito angustiante e ao mesmo tempo eu ficava muito orgulhosa, porque, bem, eu tinha escolhido o cara ideal pra mim, mas ao mesmo tempo, como eu falei, era angustiante porque ele estava ali se esforçando por nós dois e eu queria ajudar. Por isso que eu também procurei um trabalho e pude ajudar o meu amado. Foi assim um dos momentos em que me trouxe mais felicidade durante esses anos em que ele se esforçava tanto para que pudéssemos nos casar e ter um lar, sabe? E quando finalmente tudo isso deu certo, eu fiquei assim, maravilhada. A minha casa era a coisa mais linda do mundo e os detalhes. E como eu havia trabalhado antes e todas essas coisas, né? Eu consegui comprar as coisas também para a casa e deixar assim, as coisas perfeitamente mágicas para aquele momento. Eu estava tão feliz, tão assim, eu nem sequer consigo explicar a minha felicidade, porque eu estava casada com o meu amado e estávamos numa casa maravilhosa. E tudo isso depois de eu conhecer ele, sabe? Era como se a minha vida tivesse mudado. E mudou, né? Porque antes eu era uma senhorita, agora eu estava sendo uma senhora. A senhora daquela casa. Era, tipo, surreal o quanto eu estava feliz. E a minha irmã, obviamente, estava muito feliz por mim. Ela sempre estava comigo do jeitinho dela, sabe? Até porque, assim, antes de tudo isso acontecer, eu acabei descobrindo que a minha irmã, ela... Como eu posso falar? Bem, a minha irmã, ela havia me sabotado muitas e muitas vezes. Mas a vez que eu descobri foi assim, surreal pra mim. Eu tinha feito um trabalho da escola e todas essas coisas e sumiu. Só que como assim havia sumido e de novo? Porque todas as outras vezes havia sumido. Eu não compreendia. Sempre quando existia algum trabalho na escola, eu sempre fazia e sempre sumia. E aí essa vez, ai, Senhor, ela havia ganhado crédito pelo meu trabalho. Ela pegou o trabalho, colocou o nome dela e levou para a escola. E lá ela ganhou todos os créditos que, claro, me fez descobrir toda aquela situação. Porque até então, ela só tinha, bem, recebido uma nota e tudo bem. E eu nunca tinha pego os trabalhos dela, nunca tinha perguntado. Até porque, assim, eu me esforçava muito e se eu tirava uma nota baixa, eu ficava super triste, não queria nem falar sobre isso. Então eu entendia que, bem, com ela poderia ser da mesma forma, afinal a gente era gêmea. Mas não, nesse dia eu descobri o porquê ela nem sequer, tipo, falava ou me perguntava alguma coisa. Ela sempre pegava os meus trabalhos e eu descobri isso porque, assim, até então eu só sabia que ela tinha pego aquele que ela tinha ganhado crédito. Mas quando eu fui, bem, mexer nas coisas dela, até porque ela já tinha mexido nas minhas, né? Então eu não me importava de mexer mais nas dela. Eu sempre respeitei os limites dela, mas ela nunca respeitou os meus. Pelo menos eu achava que até aquele momento era só aquele limite que ela tinha feito. Mas aí eu descobri que todos os meus trabalhos, todos os meus trabalhos sempre estavam, quer dizer, estavam todos na gaveta dela, na gaveta da conta, acredita? E eu fiquei assim, como assim? Eu tive sempre que fazer 2 trabalhos, porque sempre o primeiro sumia. E eu achava que, bem, não sei não o que eu podia achar naquele momento de toda aquela situação. Mas minha irmã sabia que eu não era de brincadeira e eu ia me vingar. Com certeza eu ia me vingar. Não teria nem dúvida disso. E aí eu esperei o momento certo. Foi tipo assim, surreal aquele momento. Porque assim, pela primeira vez a minha irmã se interessou por um garoto. E eu disse, não, agora é o momento.
E aí eu deixei ela se aproximar dele um pouco mais e ela foi sem intenção nenhuma. Mas eu sei que ela tinha intenção, tá? Menos esperava eu, bem, pode me chamar de má, de monstro, pode me chamar do que for, mas ela também não foi a pessoa mais sensata comigo. Afinal de contas, se ela realmente tivesse sido um pouco mais sensata, eu nunca nem teria feito isso com ela, para começo de conversa. Ela me roubou algumas notas, um pouco de prestígio, mas eu roubaria dela o garoto que ela gostava. E isso sem dúvida alguma. Eu não queria ele, obviamente. Eu não tinha intenção sequer de ficar com ele naquele momento. Mas eu queria que ela nos visse juntos. E ele era muito bobinho. Ele era o tipo de garoto que se você manipulasse um pouquinho, ele cairia na sua. A minha irmã teria notado isso se ela não tivesse apaixonada por ele. Mas eu consegui fazer tudo como eu queria. Eu esperei o momento certo em que a minha irmã aparecesse. Eu queria que ela nos visse junto, que eu tocasse enquanto ela me olhava, enquanto ela nos olhava ali. E também não queria que fosse algo assim, tão proposital. Eu queria realmente que ela descobrisse sem eu dar dica nenhuma, porque seria bem mais divertido. E foi assim que aconteceu. E naquele momento, eu o beijei. Eu o beijei de uma forma que parecia que eu iria devorar aquele garoto, mas a verdade é que eu tava tendo tanto prazer em me vingar dela que eu não estava me importando com mais nada. E isso me traz um pouco de arrependimento hoje, porque a minha irmã nunca mais se apaixonou por outra pessoa. Eu sinto, ao mesmo tempo que eu penso, uau, eu me vinguei assim, com todas as forças da minha vida, eu também penso que eu afastei ela de mim, que eu levei muito a sério tudo e foi muito forte demais, eu não sei explicar, porque depois disso ela não se apaixonou por outra pessoa, nunca mais, tipo, nunca mais mesmo. Eu acho que no seu coração eu devo ter aberto alguma lacuna, sabe? Uma ferida que nem o tempo seria capaz de cuidar. Foi um pouco difícil pra mim, apesar daquele prazer momentâneo, conviver com isso, porque passamos muito tempo mesmo sem nos falar. E ela que antes era tipo, era a minha irmã, a pessoa mais próxima a mim, se tornou a mais distante dentro da minha casa. E eu não estava nada feliz com aquilo. Bem, mas com o tempo a gente voltou a se falar. Não foi a mesma coisa? Não foi. E ela, bem, a gente já sabe que ela me apresentou a Lucas, que eu me casei com o Lucas, mas agora tem uma coisa que assim, foi totalmente inesperada. Eu havia engravidado. Eu havia engravidado e eu não sabia mais o que fazer. Não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que iria me satisfazer, porque não era um desejo meu. Eu fiquei totalmente assim, sem chão inicialmente, sabe? Totalmente sem chão. Mas eu vi que Lucas ficou muito feliz e eu fiquei assim, maravilhada com aquela felicidade dele. Era uma coisa que eu nem sequer estava esperando, então obviamente eu fiquei assim, nossa. Porque nós éramos um jovem casal, ainda teríamos muita coisa para viver e eu achava que ele queria viver um pouco mais, sabe? Antes de ser pai. Sei lá, viagens, esse tipo de coisa, sabe?
eu queria isso, então eu achei que ele era minha alma gêmea. Então, se eu queria isso, bem, acho que ele também iria querer. Mas quando veio a notícia, ambos, eu e ele, acabamos aceitando muito bem. E assim, eu aceitei por ver a felicidade dele. Caso contrário, eu acho que aquele momento seria bem o pior. Mas a minha irmã teve uma reação assim totalmente diferente que me assustou muito, juro. Enquanto eu na sala de parto jorrava de dor e todas essas coisas, enquanto o Lucas ali chorava, minha irmã fazia estardalhaços, sabe? Era uma loucura. Eu ficava vendo aquela cena e eu me perguntava, meu Deus, o pai está ali em suas emoções, mas a minha irmã... Só que aquilo me trouxe um conforto. Eu comecei a pensar que ela havia me perdoado, sabe? Que ela só estava com medo de me perder, porque, bem, partos querendo ou não, uma cirurgia, sabe? Então eu fiquei assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tava assim, cheia de dor e cheia de felicidade. Porque eu realmente acreditava que ela havia me perdoado. E isso me trazia uma grande felicidade. Comecei a pensar que a criança seria agora a nossa ponte de reconciliação, sabe? Seria o nosso laço por toda a vida. E quando nasceu uma criança linda, perfeita, assim. Eu acredito que aos olhos das mães, todo filho é a perfeição. Mas o meu Augusto era a criança mais linda do mundo. Não tinha como alguém dizer ao contrário, eu juro. E a minha irmã chorava ao pegar no colo, sabe? Ao pegar ele no colo. E eu via aquela cena, eu ficava muito emocionada. Porque, como eu falei, eu só conseguia pensar que ela finalmente me perdoou. E que aquela criança seria o nosso laço pelo resto da vida. Então, assim, o que no início pra mim foi um espanto, estar grávida, hoje não. O meu marido estava feliz, eu e a minha irmã teríamos um laço para toda a vida, sabe? Eu estava encantada com toda aquela situação. Eu creio que deve ter sido o dia mais feliz da minha vida. E no terceiro ano, sabe, que o meu filho já havia nascido, a minha irmã, ela sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ela. Simplesmente um dia ela evaporou. E eu fiquei assim, devastada. Eu sentia sua ausência e Augusto também sentia, porque quando ela estava aqui, ela sempre estava com Augusto. E foi uma loucura pra mim, sabe? Uma loucura. Eu fico imaginando quem no mundo colocou o nome de Marla, sabe? Por que a minha mãe colocaria esse nome? É um nome horrível, horroroso, Marla. Bem, eu não terei mais esse nome. Hoje o meu nome é outro. E todos podem esquecer desse nome, dessa pessoa. Eu só fico preocupada com Augusto. Augusto, ele sempre teve o seu predileto, sabe? Ele sempre gostou muito do pai e a mim ele não é tão fã, vamos dizer assim. Eu fiquei durante um ano o ensinando a me chamar de mamãe, porque ele insiste em me chamar de titia. Todos acreditaram, mas Augusto foi um pouco difícil. Eu achei que ele, por ele ser criança, ele seria, bem, o mais fácil a se enganar. Mas não foi. Todos acreditaram perfeitamente no que estavam vendo. Mas Augusto não. Ele, apesar de conhecer a semelhança, conhece muito mais do que eu consigo explicar. E eu nunca o consegui enganá-lo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Cara, assim, eu li essa creep aqui porque eu tenho que, né,
aprendê-la pra que eu possa trazer aqui no canal. E eu ficava assim, morrendo de raiva de Marla, porque eu sei que a mulher, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu sei que a outra irmã dela, que nunca cita o nome, ela foi assim, filha da mãe, né? O que um trabalho de escola tem a ver com um namoradinho, né? Mas Marla foi assim intensa, filha. Ela pegou logo foi o marido da irmã. Ah, gente, eu acho que, tipo assim, Marla, só se vingou da mesma forma. Só isso. A irmã pegou o namorado, ela pegou o marido. Não tem aquela coisa que diz, não faz com os outros que não quer que faça com você. Eu sei que marido é diferente de namorado, gente, mas foi quase o mesmo contexto. A única diferença de Marla pra irmã foi que ela aparentemente matou a irmã. Então isso foi bem intenso mesmo. Assim, vamos dizer que eu achei a irmã bem vingativa, mas Marla, ela é a Paola Bracho da vida, né? Da Creepy. Porque, cara, que mulher, viu? Parabéns, eu adorei. Quem criou essa Creepy, ó? Beijo, você foi ótima, maravilhosa. Juro, eu amei cada detalhe. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa maquininha básica, como sempre. Ai, não vejo a hora das minhas coisas chegar, principalmente o espelho e essas coisas, sabe? Mas enfim, é isso. Se você gostou da Creepy, não esquece de curtir, comentar, se inscrever. Ai, eu esqueci, mas você entendeu. E um beijo, se você chegou aqui até o final. Se você chegou, comentar. O que a gente pode comentar pra combinar com Marla? Eu acho que essa história tem muito a ver com uma escrita. Então comenta alguma coisa aí, um emoji que tem alguma coisa, um papelzinho, uma caneta. Eu acho que combina muito, porque Marla foi assim, a escriba da vida, vamos dizer assim. Matou a irmã, escreveu a própria história, porque, gente, que loucura. Ela foi tão má, mas tão má, um ponto assim, tão calculista, que ela, depois de receber a vingança, né? Porque eu digo receber que a irmã fez aquelas coisas com ela. Ela planejou o casamento da irmã, uniu a irmã, né, com o rapaz, esperou a irmã ter uma estabilidade, uma casa, porque a irmã batalhou, né, com o marido pra ter tudo aquilo, engravidar. Eu acho que Marla não queria engravidar, porque ela esperou até engravidar, aí a menina engravidou, e quando engravidou, ela matou a irmã e pegou a vida dela. Ainda esperou a criança tá bem criada, né? Porque 3 anos já, eu acho que só se for uma criança bem mimadinha pra meus futuros filhos, pra ainda estar de fralda. Mas esperou até a criança parar de ficar acordando à noite de madrugada. Ela disse assim, olha, agora não é o momento, vou esperar mais um pouquinho e depois disso eu te mato. Foi isso. Ela foi bem calculista, eu adorei isso nela. Não que, tipo assim, isso seja aceitável, né? Mas é uma creepy, gente, pelo amor de Deus, releve.